Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro dos Números, capítulo 6. Conforme eu compartilhei com todo mundo, durante o mês de janeiro, a gente sempre faz a bênção litúrgica para abençoar todo o nosso ano, abençoar toda a nossa caminhada durante este ano. Sempre fizemos. A bênção litúrgica, que a gente chama, é a bênção do livro dos Números, a bênção que Moisés disse a Arão como deveria abençoar os filhos de Israel. Foi uma bênção muito usada no século XV por São Francisco de Assis. Nós estamos no ano do jubileu de São Francisco, 800 anos de São Francisco. Então, que a gente agora possa fazer essa bênção que ele fazia entre os seus confrades, entre os seus irmãos, e que a gente sempre costuma fazer. Bênção dos Números, capítulo 6. Eu estou com a minha Bíblia Ave Maria hoje. Capítulo 6, versículo 22. Eu vou fazer a oração e vocês vão repetindo, e aí nós vamos fazer mais de uma vez, amém? O Senhor disse a Moisés, dize a Arão e seus filhos o seguinte, eis como abençoareis os filhos de Israel. Como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. O Senhor te mostre a sua face. E conceda-te sua graça. E conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti. Para ti. E te dê a paz. E te dê a paz. E assim invocarão o meu nome. E assim invocarão o meu nome. Sobre os filhos de Israel. Sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. E eu os abençoarei. Agora você estende a sua mão, pensa na sua casa, pensa nas coisas que você tem, o teu trabalho, as tuas posses, pensa nos teus filhos, nos teus netos, pensa nas pessoas que você quer abençoar nesse momento, traz cada uma delas e também destes lugares para a sua mente, para o seu coração, pensa nas necessidades de cada um. Quando a gente fala aquela parte que diz assim, que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça, significa a graça espiritual, mas significa também todas as graças que nós precisamos. E quando a gente no final fala que o Senhor te dê a sua paz, nós estamos pedindo a saúde, porque na paz de Israel, o Shalom sempre está incluído a saúde também. Então você coloca agora diante do teu coração, lembrando que isso é uma oração, portanto, é preciso que a tua mente e a tua alma esteja agora colocando tudo isso que você vai dizer, de forma que aquilo que o Senhor mandou você fazer como bênção, chegue até essas pessoas, chegue até esses lugares, chegue até essas atividades, chegue até a sua vida. Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. E conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti. E te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel.
e eu os abençoarei. Agora, com a mão erguida, você vai fazendo de forma espontânea o teu pedido de bênção para todas estas coisas. Senhor, eu quero pedir uma bênção para esse grupo de oração, para todas as pessoas que entram neste lugar, para este salão que nos acolhe. Que a bênção, Senhor, atinja todos aqueles que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Que a tua graça os atinja. Senhor, visita o lugar onde eu trabalho, o lugar onde cada um trabalha, e expulsa de lá toda inveja, todo olhar afetado, toda maldade, toda cilada e tudo aquilo que abre porta para o diabo. Nós repreendemos para que a bênção permaneça. Abençoa também, Senhor, todas as nossas atividades, todos os nossos projetos, todas as nossas ideias. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nós amamos, que nós convivemos, que nós, Senhor, queremos que sejam abençoadas. Derrama sobre elas a bênção. E, Senhor, um pedido especial: abençoa nossos inimigos, para que eles, Senhor, não se levantem contra nós, não armem ciladas contra nós e caminhem na sua vida em paz. Abençoa, Senhor, o nosso corpo e o corpo de todas as pessoas que nós estamos pedindo, de maneira que tenham saúde, que vivam com saúde e vivam bem. Abençoa, Senhor, a mente de cada um, para que a nossa mente, Senhor, seja um lugar de oração, de paz, de equilíbrio, Senhor. Envia teu poder sobre nós. Senhor, eu quero pedir agora uma chuva de graça em todas as áreas que estão ressecadas, Senhor. Pense agora que áreas estão ressecadas na sua vida, na sua caminhada. Muitas vezes há situações que você fala: meu Deus, isso não brota nada. Senhor, deste campo, Senhor, não tem aparecido nada, está toda terra seca, Senhor. Muitas das nossas ideias e projetos às vezes estão secos. Muitas vezes a nossa própria mente está seca das ideias que o Senhor quer pôr. Então nesse momento fala, Senhor, aquela chuva que é do teu Espírito, que vai, Senhor, regando todas as coisas para dar, Senhor, unção sobre a nossa vida. Eu te peço agora, Senhor, você sabe aonde está ressecado, pede pela tua vida. Você sabe o que precisa. Nesse momento eu não quero nem que você peça por mais ninguém, a não ser você mesmo. Senhor, aquilo que estiver ressecado na minha vida, põe tua água viva, Senhor, para que possamos ter, Senhor, o coração macio, produtivo, que gera amor, que gera bênção. Faz isso no meu coração. Põe a mão no coração, pede para o Senhor que o teu coração não seja um coração de pedra, mas um coração de carne. Lembrando a profecia de Ezequiel: arrancarei do teu peito coração de pedra e colocarei um coração de carne, diz o Senhor. Toma posse da palavra e da profecia de Ezequiel. Muitas vezes o nosso coração se acostumou a ser um coração de pedra, e aí ele não sente, ele não percebe os movimentos de Deus, ele não percebe as dores, ele não percebe as coisas, e é preciso então que o Senhor haja em nosso coração. Arranca, Senhor, fala para o Senhor: se o meu coração estiver de pedra, Senhor, eu te autorizo a arrancar e colocar um coração de carne, Senhor, um coração de verdade, Senhor. Muitas vezes na nossa vida, feridas, situações, casos foram nos endurecendo, e a gente começa a ficar amargo e nem percebe. Muitas vezes nosso coração já não sente mais, tem medo de sentir, tem medo até de amar. Pede ao Senhor: Senhor, se o meu coração sofreu tanto que isso aconteceu com ele, tira agora essa pedra toda, porque eu quero um coração capaz de sentir e de viver tudo aquilo que você tem para a minha vida. Fala com o Senhor, é tua oração, gente. Eu estou só sugerindo, mas é preciso que você fale. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, porque é o Espírito Santo quem troca o coração. É o Espírito Santo quem vivifica todas as coisas, diz o Senhor.
É do coração que jorra rios de água viva, disse Jesus. Repete comigo. Eu. E diz o seu nome inteiro. Sidney Oliveira Teles. Neste momento, diante de você, Jesus, e do teu Santo Espírito, na presença de Deus Pai, te peço, realizas prodígio na minha vida. Eu te suplico agora. Eu te dou livre acesso. Realiza prodígios na minha vida. Coisas que os olhos não viram, que o coração humano não imaginou, mas que tu preparastes para nós que te amamos. Amém. Amém. Senhor, dá-nos, Senhor, a força na oração agora, Jesus. Porque queremos, Senhor, que o teu poder aconteça, Senhor, nesse grupo de oração, na vida dos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Aproveito para dizer para o pessoal do Facebook que a partir da próxima reunião nós estaremos transmitindo pelo Instagram, mudando a plataforma para ficar mais fácil para você. Senhor, dá-nos um coração que sabe orar. Te peço nesse momento, Senhor, a graça de alcançar-te, Senhor, e receber, Senhor, das tuas mãos as graças que precisamos para a nossa vida. Senhor, tu não precisa dar nada mais do que o necessário, mas dá-nos, Senhor, o necessário. E tudo que sobrar, abundar, concede-nos, Senhor, saber repartir, compartilhar. Senhor, unge a minha mente. Senhor, concede saúde aos que estão precisando agora, Senhor. Aqueles que estão fatigados, cansados. Derrama a tua graça, Senhor, para os que têm tido problemas de sono. Derrama a tua graça, Senhor, para aqueles que têm tido problemas alérgicos, com esse aumento imenso das alergias por todas as situações climáticas que o mundo vive hoje. Te pedimos, Senhor, agora vai agindo sobre todo o nosso ser. Cura, Senhor, todos os enfermos e todas as enfermidades necessárias aqui agora, Senhor. E também de todos aqueles que nós estamos pedindo. As muralhas muitas vezes são levantadas por nós mesmos, pelas nossas próprias fraquezas, dificuldades, burrices, e tudo aquilo que a nossa humanidade traz. Mas o Senhor é maior do que nós. E não importa se nós levantamos e elas precisam ser derrubadas, Ele vai derrubar. Às vezes as muralhas são levantadas pelo mundo que vai nos cercando. O Senhor pode derrubar essas muralhas também para que você possa avançar. Muitas vezes as muralhas são levantadas pelos inimigos. O Senhor também pode arrasar estas muralhas, pisar sobre elas, saltar as muralhas. E outras tantas vezes as muralhas são levantadas pelo próprio maligno, querendo impedir que nós possamos crescer, avançar, sermos felizes. Senhor, nós te pedimos, não importa a natureza destas muralhas, derruba com teu poder. Derruba, Senhor, porque tu és o Senhor dos exércitos. E eu clamo agora, Senhor, que o teu poder, o poder do Senhor dos exércitos, abra agora e derrube as muralhas. Teu poder agora vem agir, Senhor. Age agora. Pede ao Senhor que mostre para você que tipos de muralhas estão te cercando. Se são as do mundo, se são as que você mesmo levantou,
se são as do maligno, se são as dos inimigos que você tem ou que o diabo suscitou. Vai orando e sente. Muitas vezes são mais de uma. E aquela que você sentir, você vai orar e falar: Senhor, derruba essa muralha agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agir em mim para essas muralhas serem derrubadas e o caminho seja aberto. Que a trilha seja limpa, Senhor. Que floresça a tua graça e que o novo possa surgir, Senhor. Senhor, nós clamamos agora, seja da onde está vindo estas forças de impedimento, sejam agora destruídas pelo poder do teu Santo Espírito. Eu confio agora, Senhor, que a nossa oração adentra o céu e a vitória vem. Eu confio e creio. Eu professo a vitória. O Senhor te deu a vitória. Diga: o Senhor me deu a vitória. O Senhor me deu a vitória. E eu quero tomar posse da vitória que o Senhor me deu. Quero tomar posse. Eu tomo posse agora desta vitória. A gente tem que aprender. Nós estamos falando de oração. Estamos falando de que a nossa oração tem que tremer o chão, subir o céu. Nós estamos falando de vitória, que a oração nos dá vitória. E a gente, para isso, precisa aprender a criar instintivamente o coração orante. Isso é uma construção. Você vai para uma situação que você vai ter que ter palavras certas e não sabe o que dizer, você já tem que ir falando: Senhor, o teu Espírito fale em mim. Você vai ter que apagar um incêndio, resolver uma confusão, você já tem que ir falando: Senhor, me dá a vitória, me dá a sabedoria, me dá o remédio. Você tem que ir para uma situação que não tem como resolver, você vai lá para dar apoio. Você já tem que orar e falar: Senhor, que eu suporte o peso deste momento e carregue as pessoas que precisam do meu apoio. Você não vai para situação nenhuma. Você fala: obrigado, Senhor, louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, que bom que eu estou aqui. Se a gente não se acostumar a ter um coração orante, a gente vai lembrar que devia ter rezado. E aqui eu não estou falando daquela coisa que você para rezar, vai lá no teu quarto para rezar, vai lá pegar a Bíblia para rezar, que é fundamental. Fazer as tuas orações devocionais que você gosta de fazer, tudo isso é maravilhoso, mas é preciso que o nosso coração nos dê a oração cotidiana. É aquela que você faz de acordo com as coisas que você vai tendo que fazer e resolver. Pede para o Senhor essa graça agora. Senhor, dá-me que eu tenha este coração orante. Você vai para uma situação de perigo, você já vai: Senhor, reveste-me com a tua armadura, coloca teus anjos à minha frente, à minha retaguarda, que eles estejam junto comigo. Pede que Ele coloque um guarda nos teus lábios, que o Espírito conduza a sua língua. Senhor, dá-me agora esta graça, esta sabedoria que vem do teu Espírito, Senhor. Te peço, Senhor, que o nosso coração aprenda a rezar até mesmo enquanto dorme, Senhor. Conforme diz o salmista: eu dormia, mas meu coração velava. Que seja ao ponto que teu coração reza, porque a vida, ela é continuamente um tempo e um campo de batalha e um tempo de vitória e de louvor. Dá-me, Senhor. Você vai fazer alguma coisa, já reza para a planta crescer, reza para a venda acontecer, reza para as pessoas que se relacionam com você serem abençoadas, reza para que aquilo que você vai fazer possa produzir bons frutos. Naturalmente, você vai rezando. Isso não é para você sair falando para ninguém, é para você ir fazendo. Senhor, vem com a tua unção sobre mim, corrigindo também as nossas coisas. A gente não faz tudo bem feito não, a gente faz um monte de coisa mal feita, que o Senhor vá corrigindo também, vai livrando, vai protegendo.
Clame, fala com Jesus, fala: Senhor, eu preciso dessa graça. Vai acalmando as tempestades da nossa vida. E muito coração que já é tempestuoso por natureza, que se irrita, que fica nervoso, alguns explodem por dentro, outros explodem por fora, mas que o Senhor acalme todas as coisas, põe todas as coisas em equilíbrio. Pede ao Senhor agora, oremos. Vamos nos sentar. Queria que quem trouxe a Bíblia pudesse pegá-la na segunda carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Quem puder pegar, quem quer pegar pelo celular, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Se você não tem nem no celular, nem trouxe a Bíblia, presta bastante atenção para que a palavra possa fazer o efeito dela. Carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 5 e seguintes. Capítulo 1, versículo 5 e seguintes. Já acharam? Já pegaram? Então vamos lá, vou ler. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a da tua avó, Lóide, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Palavra do Senhor. Esta leitura foi a leitura da liturgia de hoje. Eu fiz na minha meditação. Quem acompanha a meditação diária, que eu sempre faço da leitura da liturgia, não do Evangelho, porque tem um monte de pessoas que fazem a meditação do Evangelho do dia. Então, como é curtinho, eu sempre faço da leitura da liturgia. E normalmente não é essa a meditação que eu quero trazer para vocês, mas hoje, quando eu fazia de manhã, depois de ter feito a minha oração, não sei se é porque o dia está clareando tão cedo, mas eu estou acordando cedo demais, sabe? Então sobra mais tempo, mas fico cansado também mais de noite. Mas o Senhor me trouxe um olhar para algo que eu nunca tinha parado para perceber, e eu queria compartilhar com vocês. Queria compartilhar. Foi para mim uma coisa que eu falei: nossa, eu não tinha percebido. Talvez muitos de vocês já tivessem percebido, ou até tivessem ouvido, eu nunca. E é por isso que eu faço questão de querer repetir hoje também. Aliás, quem não participa da meditação, é só passar o contato que eu coloco lá no grupo para vocês receberem. O texto diz assim: conservo a lembrança daquela tua fé sincera, que foi primeiro da tua avó Lóide e da tua mãe Eunice, e que eu não tenho a menor dúvida, habita em ti. E aí eu fiquei pensando, a fé é hereditária também. A gente tem noção disso, mas às vezes a gente não se dá conta. E eu fico pensando, a gente sempre fala do quanto na nossa vida a hereditariedade acaba se manifestando. Só que a gente normalmente começa a olhar as coisas ruins da hereditariedade, né? Os vícios de pai para filho, os episódios que acontecem e se repetem nas famílias. E às vezes tem muita gente que fala: ah, não, isso não é bem assim, não é verdade, são coincidências. Pois eu queria dizer, porque aqui a palavra de Deus é muito clara. São Paulo dizendo para Timóteo: a fé da sua avó, que estava na sua mãe, e deu nome. Para nós hoje,
esta Lloyd ou esta Eunice, que exatamente aqui é uma transliteração, porque são nomes gregos, então não é bem desse jeito que a gente fala o nome, mas para nós, língua portuguesa, é assim que a gente lê aqui na transliteração do grego para o português. O fato de São Paulo dizer os nomes numa carta que vai ser pública, porque estas cartas que estão no cânone sagrado não eram os únicos documentos que circulavam nas igrejas primitivas. Nas igrejas primitivas tinham pedacinhos de coisas. Por exemplo, quais eram as pregações de Apolo? Mas São Paulo diz assim, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Portanto, as coisas do Apolo também eram conhecidas, mas nada sobrou para nós. Num determinado momento, a igreja reunida disse, o que é que todo mundo tem em comum? Que cartas todo mundo aceita de São Paulo? E por isso, estas cartas, independente de se há comprovações, se São Paulo escreveu todas elas, há uma dúvida sobre a carta aos Hebreus, independente disso, estas todo mundo lia e meditava e pregava na igreja primitiva, em todos os lugares, em Roma, na Galícia, na Ásia, na Mesopotâmia, na Macedônia, em Israel. Portanto, estes textos que estão aqui na Sagrada Escritura, do Novo Testamento, e se vocês verificarem, há divergências entre a nossa Bíblia e a Bíblia protestante, mas não no Novo Testamento. Estas cartas são as cartas que a gente sabe que a igreja disse, estas a gente pode apostar. Não significa que outras não digam coisas boas. Volta e meia aparece alguma carta interessante, que alguém divulga. Às vezes aparece algum livro dizendo que uma carta escondida pela igreja. Já viram essas histórias? Nada disso é importante. O importante é que essas estão aqui. Portanto, a carta a Timóteo não era uma carta que ele guardou na cabeceira da cama. Aliás, não tinha cabeceira na cama. Mas que ele guardou lá no baúzinho dele, não. É uma carta pública. Todo mundo sabia da carta, até porque esta carta era a carta que garantia Timóteo chegar na comunidade e dizer assim, eu estou aqui amando de São Paulo e da igreja. Eu estou aqui para falar para vocês. O que eu falo está endossado, que eu não estou inventando uma doutrina nova. Então, quando Paulo cita o nome da avó e da mãe, é porque eram pessoas conhecidas. Eram pessoas que, se alguém quisesse, era só viajar para lá, que ia conhecer a tal da Lloyd e a tal da Eunice. Quando a Sagrada Escritura cita nomes, é porque ela quer pontuar historicamente quando aconteceu, em que época aconteceu, porque aquelas pessoas viveram num determinado momento do tempo. E o que me tocou São Paulo está dizendo para nós que as bênçãos são hereditárias. Se tiver alguém da sua família aí, diga assim para a pessoa, eu espero receber bênção de vocês que são mais velhos aí. Hein? Né? Falo, quero bênção da sua família, hein? Há bênçãos que não é bênção porque você deu a bênção, preste atenção, não é porque você deu a bênção, é bênção porque você é uma bênção e essa bênção foi transmitida hereditariamente. Só que olha o detalhe, São Paulo diz para Timóteo, esta fé que eu tenho certeza está em ti com sinceridade. Mas aí o que ele pede para Timóteo fazer? Que não precisa fazer nada porque é hereditário, está tudo resolvido? Não, ele está dizendo, é hereditário e você precisa então, já que ela está aí dentro, mas nós queremos vê-la agir, que você a reavive. E aí ele fala, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus. Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. Então quer dizer, ele recebeu o espírito e a graça e a fé, Timóteo, da sua avó, da sua mãe. A fé estava lá, mas ele precisava orar e deixar que o espírito reavivasse, para que ela nascesse.
senão ela ia ficar lá. Se isto serve para a bênção, também serve para as coisas que às vezes nós herdamos negativas e que estão em nós, e nós precisamos orar para que elas sejam quebradas pelo sangue de Jesus, porque Jesus não só venceu a hereditariedade do pecado original com a sua morte e ressurreição, e isso ele fez de uma vez por todas, e no batismo você já é livre, mas a sua morte e ressurreição continua libertando as heranças recebidas. Então o nosso trabalho é perceber isso e as que vêm como graça, reavivar, para que elas fiquem mais fortes, para que a gente sopre sobre a brasa e a brasa pegue fogo. E aquelas que são destrutivas, impeditivas, que nós oremos para que no sangue de Jesus elas sejam as brasas apagadas. Para mim, gente, vocês podem falar, não sei onde está escrito isso. Bom, se a fé é herdada, outras coisas também podem certamente nos atingir. Gostem ou não gostem os que não aceitam isso. E eu não estou falando do pecado original, porque este é aniquilado completamente pela morte e ressurreição de Jesus, quando nós cremos. Mas as outras coisas, nós precisamos passar o sangue de Jesus pela fé, para que elas sejam completamente apagadas, não sobre brasa ardente, que muitas vezes é só uma brasinha, mas se a gente não fizer nada, uma hora vem um vento forte do mundão, ou do diabão, e ela acende, e nos queima. E aquela fé, igual a de Timóteo, que estava meio fraquinha, porque se não tivesse fraquinha, para que ele ia falar para ele reavivar? Para que ele ia falar para reacender a chama, se ela tivesse acesona? Concordam comigo? Olha, gente, talvez muita gente não vá gostar desse meu ensinamento, mas hoje, a hora que eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, como eu não tinha percebido a profundidade disso. Reflita você, e que o Espírito fale com você, e que a fé que você recebeu, e grande parte de nós teve uma herança de fé, às vezes uma herança confusa, supersticiosa, mas ela está lá, e a hora que você reavivar, este fogo vai alimentar. Amém?